capítulo 8, vamos lá? Atos capítulo 8, vamos trazer uma palavra ao seu coração, terminando o mês da adoração, sobre o caminho da adoração. Quando alguém procura adorar o Senhor, quando alguém quer encontrar com o Senhor em adoração, qual é o caminho? Há um caminho bíblico, há um lugar onde a Escritura determina que devemos passar, há lugares que devemos observar, o que devemos colocar e não colocar, trazer ou tirar como elemento de adoração. Eu queria usar um texto antigo, eu já passei por esse texto muitas vezes, mas hoje eu queria olhar por outros aspectos e pensar com você que o verdadeiro adorador que se aproxima de Deus para adorar, tem um caminho que ele precisa percorrer, há verdades que ele precisa defender e proclamar para não ser enganado pela falsa adoração. Atos 8, versículo 26, nova versão internacional. Atos 8, 26, nós vamos juntos, irmãos, até o versículo 40. Atos 8, de 26 a 40, o caminho da adoração. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, o livro de Isaías, que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Diz Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Senhor, abençoe-nos aqui no caminho que vamos percorrer, no tempo que temos nessa noite, para pensar, ó Deus, em como estamos aqui no culto desta noite como adoradores. Importa que os adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Faça-nos compreender esta verdade, faça-nos experimentá-la, experienciar cada valor que essa verdade tem, para que sejamos essa geração de adoradores que não se preocupam com o lugar, um monte ou outro, mas que adoram ao Senhor na condição de perfeição, porque tem em Jesus Cristo o sumo sacrifício e tem em Jesus Cristo o centro da sua adoração. Abençoa-nos a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu já ouvi aqui deste púlpito, nos 17 anos que eu estou aqui, inúmeros pregadores que olham para esse texto e procuram trazer dele verdades magníficas sobre escola bíblica dominical, sobre o ensino da Escritura, sobre evangelismo, sobre diaconia, não é? Há muitos aspectos envolvidos aqui. O fato é que nós temos um homem da Etiópia, um homem bem-sucedido, um tesoureiro dos depósitos da rainha, certamente o primeiro homem no cargo de tesouraria e finanças da Etiópia. Ele decide descer até Jerusalém com a sua comitiva oficial para adorar o Senhor. Ele está procurando na vida religiosa e no sistema de culto religioso uma prática de adoração que o preencha, porque certamente faltam valores de vida com Deus que ele não encontrou na Etiópia. Não encontrou naqueles cultos, não encontrou naqueles templos, não encontrou no sistema religioso que o seu país estava provendo. Ele sai da Etiópia, viaja a Jerusalém, chega na capital.
O texto nos diz, Atos 8, o versículo de número 27. Tinha ido a Jerusalém para adorar. É a frase final do versículo 27. Esse tinha ido ou foi a Jerusalém de volta para casa depois de ter tentado adorar, mostra que ele não realiza o seu intento. Mostra que ele volta um tanto quanto frustrado ou decepcionado, e percebam que ele tem nas mãos um manuscrito, um pergaminho do profeta Isaías, e ali ainda está procurando Deus e procurando a sua palavra. Eu tenho entendido, meus amados irmãos, que este homem nos dá provas circunstanciais de que a nossa vida cristã, para adorar o Senhor, precisa trilhar um caminho completo e um caminho perfeito para que nós nos encontremos com o alvo de nossa adoração, que é o Senhor, e que eu seja o verdadeiro adorador. Esse tinha ido a Jerusalém para adorar me faz crer que este homem trouxe no seu coração evidências que Deus procura em cada um de nós do culto desta noite. Ele foi buscar o Senhor com fé, que movimentou os céus. Ele foi buscar o Senhor com fé, que moveu o coração de Deus. Ele foi buscar o Senhor com tanto desejo de encontrar o Senhor, que quando ele vai ao templo, e o templo não recebe, Deus vai ao encontro dele, chamando o seu melhor diácono, Filipe, para ser o seu evangelista, para apresentar a ele a palavra de Deus. O primeiro elemento, irmãos, que eu percebo, encontro no caminho da adoração, deste culto que este homem decidiu prestar ao Senhor, chama-se fé. Repita comigo: fé. 2 letras. Expressão simples, mas o elemento principal da Escritura Sagrada, fé. Já leu a Epístola aos Hebreus? Se tem a Bíblia nas suas mãos, abra comigo Hebreus, por favor. O texto é muito rico mesmo. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nova versão internacional. Veja que o caminho de um adorador precisa passar e necessariamente tem que percorrer uma estrada e um caminho maravilhoso que chamamos fé e confiança no Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nova versão internacional, diz assim. Vamos ler juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A primeira frase diz, vamos voltar à primeira frase, sem fé. Não existe qualquer possibilidade de você hoje encantar o coração de Deus ou atrair a presença de Deus se você entra aqui duvidando do que está sendo pregado, duvidando de que este livro que está nas suas mãos é a palavra de Deus e duvidando que o Senhor está aqui. Se nós vamos duvidar, irmãos, tenha certeza que a nossa dúvida é o principal obstáculo à nossa adoração e à fé que precisamos devotar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sábio foi Tiago, irmão de Jesus, é só você virar 1 ou 2 páginas. Tiago capítulo 1, minha equipe me acompanha lá em cima. Tiago capítulo 1, o versículo de número 6. Vamos dar uma olhadinha lá. Tiago 1, 6. Eu começo no 6 que diz assim: peça porém com fé, sobre sabedoria, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida, Tiago 1, 6, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 7. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. 8. Pois tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz. O texto, irmãos, é claro, o irmão de Jesus é claro ao nos exortar, Tiago, e nos ensinar que quando temos fé no Senhor nós não duvidamos, mas se duvidamos somos como a onda do mar, levada e agitada pelo quê? Pelo vento. Muitas pessoas procuram o Senhor, mas estão dizendo o tempo todo que a Bíblia que tem nas mãos não é a palavra de Deus. Muita gente procura o Senhor, mas estão lá no culto dizendo que aquele pastor que vos prega o Evangelho, entenda bem, não é um homem de Deus. Estão ouvindo a palavra do Senhor, estão ouvindo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, estão dizendo que isso não é verdade, que na verdade é um encantamento da visão da humanidade, que tanto desejando ver o Cristo ressurreto, criou uma imagem, eu diria psicológica, emocional, de sua ressurreição. Irmãos, quando pessoas dizem isso, ou quando pregadores reproduzem isso, ou quando professores vão para a sala de aula ensinar esse tipo de ensino, o que essas pessoas estão fazendo é desconstruir a mais pura fé do Evangelho, a percepção que nós temos de crer que esta palavra é a palavra de Deus, e obstruir o principal e primeiro caminho para a nossa adoração. Porque sem fé é o que, irmãos? Impossível agradar a Deus. Aquele homem que vai da Etiópia a Jerusalém adorar, ele levou no seu coração um coração de fé, um coração tão preparado, tão
eu diria, garantido pelo selo de qualidade espiritual do Senhor, que quando Jerusalém e o templo não recebem, há elementos pelos quais ele não é recebido pela cultura e pela prática religiosa do templo, mas quando ele volta, o Senhor vai buscá-lo para que ele seja o templo do Espírito Santo do Senhor. Há um glória a Deus por isso. É o Senhor descendo de sua eternidade, indo ao encontro de alguém que se apresenta pelo caminho da fé a procurar o Senhor. Volte comigo ao texto, por favor, de Atos capítulo 8, e vejamos uma segunda percepção que tenho, que este homem chegou por um caminho de adoração que não tem volta, e foi abençoado pelo Senhor. Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei me perguntando o que é que Filipe tem com isso. Se este homem vai adorar e não encontra a adoração do templo e sai de lá sem adorar, levando nas mãos um pergaminho, o que o diácono Filipe tem a ver com isso? Eu digo, tudo a ver. Quando o Senhor nosso Deus deseja encontrar-se com o seu povo em verdadeira adoração, para ir contra a verdadeira adoração, Deus leva, irmãos, até cada um de nós, o verdadeiro evangelho. Aqueles que vão levar a mensagem, aqueles que são porta-vozes da mensagem, são vasos altamente preparados, irmãos, guarnecidos e cuidados por Deus, para que essa mensagem chegue até nós. Abra Atos capítulo 6, vamos voltar duas páginas atrás, Atos capítulo 6, veja comigo, irmãos, o versículo 3, e veja quais são as credenciais de Filipe, para ser um vaso a levar a mensagem de Deus ao etíope. Atos capítulo 6, abra comigo, Atos 6, versículo 3, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Qual é a característica desses homens, irmãos? Primeiro, irmãos, tem que ser junto, todos juntos, de bom testemunho. Segunda característica, irmãos, cheios do Espírito e de... Vamos repetir então. Primeira característica, de bom testemunho. Segunda, cheio do Espírito. Terceiro, cheio de sabedoria. Quando nós queremos adorar o Senhor, nós trazemos um coração de fé e nós não podemos nos decepcionar, porque a adoração é uma adoração verdadeira e não é a falsa. O nosso Deus tira do nosso caminho, irmãos, tudo que é obstáculo, tudo que é ruim, nos livra dessa percepção errada da adoração, mas coloca em nossas mãos aquilo que vem dele. O verdadeiro adorador e a verdadeira adoração, irmãos, acontece quando o vaso que ergue a adoração e quando o servo que apresenta o modelo de adoração é um vaso bom, é um vaso que traz plenitude do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa quando não está cheia do Espírito Santo de Deus e quando não está plena do Espírito Santo de Deus, ela é um vaso comprometido e ela vai comprometer a mensagem. Ela é um vaso corrompido e ela vai danificar a mensagem. Mas quando ela está cheia e plena do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai conduzir o que ele diz, é o Espírito Santo que vai conduzir o que ele faz, é o Espírito Santo que vai mover quem ele é, para que a verdadeira adoração se estabeleça. Glorifique a Deus comigo e diga: glória a Deus! Glória a Deus porque existem grandes homens de Deus, glória a Deus porque existem pastores bondosos e verdadeiros, existem diáconos, como é o caso de Filipe, cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, este homem de Deus estava pregando em Samaria para multidões, ele estava levando o evangelho para milhares e milhares de pessoas, mas quando Deus disse: tem um homem importante para mim na faixa de Gaza, ele abandona as multidões, ele abandona aquele grande povo, e ele chega diante de um homem só, para pregar aquele único homem, a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Isso é um diácono obediente. Quanta gente desobediente, quanta gente rebeldia, quanta gente fora do evangelho, porque primeiro, trabalha com adoração incrédula, não tem credulidade e fé, e segundo, não é a pessoa que Deus quer usar, porque não reúne as credenciais, cheio do Espírito, de bom testemunho e de sabedoria, para levar aqueles servos à palavra de Deus. Sabe qual é o segundo elemento da adoração? Se o primeiro é fé, o segundo elemento da adoração é provisão, é providência divina. Vamos falar assim, provisão. Por que eu falo provisão? Porque isto aqui, irmãos, é solução que Deus providenciou. Quando aquele grupo não recebe aquele etíope eunuco para adorar, não vem do templo e não vem daquele sistema religioso que já está falido, porque agora Jesus já está entre nós, aquele culto e aqueles cordeiros e aquele sacrifício não faz sentido. O judaísmo, quando a cruz foi erguida, ele foi sepultado. Quando aquela adoração não é mais o impacto para aquela geração, eu entendo claramente que naquele momento é o Senhor que providencia Filipe para que aquele etíope possa encontrar com Deus em verdadeira adoração. Irmãos, quando Abraão foi sacrificar no altar nas montanhas de Moriá, ele vai sacrificar, ele não
está levando o cordeiro, porque Deus havia dito que ele deveria sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. E quando ele está subindo as montanhas de Moriá, com o seu filho Isaque, albardou o jumento e levou as lenhas do holocausto, o filho faz uma pergunta para o pai. Qual foi a pergunta de Isaque a Abraão? Há uma pergunta: onde está? Onde está o cordeiro para o holocausto? Você conseguiria subir uma montanha sem o sacrifício? Abraão entendeu e entendia, obviamente, que o sacrifício era o próprio filho. Mas o filho pergunta aquilo que faz todo sentido para que o culto e a gratidão de Abraão fosse realizada. Era preciso um cordeiro para ser sacrificado. Amém, irmãos? Quando chegamos no altar, a novidade que Isaque não sabe é que Abraão está levando ele para o sacrifício. Quando Abraão coloca o seu filho no altar, atenção, ele coloca o seu filho no altar, ele levanta o cutelo para imolar o seu filho. O que é que bradou do céu? Uma voz do céu dizia: não lance mão sobre o teu filho. Olha atrás. Quando ele olhou atrás, havia um arbusto, havia lá um cordeiro preso numa galhada. Ele disse: tira o filho do altar, coloca o cordeiro no lugar e sacrifica neste lugar. Quem providenciou o elemento de culto, irmãos? Foi Abraão? Quem providenciou a adoração capaz naquele momento de exemplificar o cordeiro substituto que serviu-nos como exemplo do que Jesus faria por nós, não é? Nós como filhos e filhos do Senhor, mas que estamos devedores pelo nosso pecado, temos que receber sangue e substituição pelo pecado. Quando aquele cordeiro é colocado no altar, a pergunta que faço é: quem providenciou a verdadeira adoração, irmãos? O nosso Deus. Quando nós entramos nos nossos cultos e santuários para adorar o Senhor e para sacrificar o Senhor, irmãos, não adianta colocar os nossos filhos, os nossos modelos, os nossos símbolos, os nossos desejos. A adoração será sempre providência divina. Aquele etíope eunuco poderia ter o melhor serviço de 0800 profético, né? 0800 profético. Vou adorar, vou ligar aqui, 0800 Sila Malafaia, 0900 Bispo Hernandes, 0800, não é? Augusto Nicodemos. E vamos lá, né? Eu estou misturando aqui para fazer mesmo uma boa misturada, para você não ficar me julgando aqui, né? Bota aí 0800 Carlos Elias, amém? Amém, irmãos? Você pode ter uma carteira de bispo, você pode ter uma carteira de arcebispo. Irmãos, se não tiver uma chancela do adorador, é nada. Aquele homem sai de uma cidade para outra, de um país para o outro, para adorar. E quem providencia o elemento, atenção, quem providencia o elemento que o faz entrar no caminho da adoração é o Senhor e somente o Senhor. Amém, irmãos? Quando você entrar num templo e está pregando um sujeito falando português errado, falando voz simples, irmãos, não olha para a língua dele, não olha para o que ele fala, preste atenção no conteúdo. Porque se ele disser, o sangue de Jesus tem poder, se ele disser que você é pecador, se ele disser que você tem que se arrepender, e se ele disser que a graça de Jesus é sobre você, você se ajoelha e diz: a glória a Deus, a glória do Senhor está neste lugar, amém, irmãos? Porque o vaso do Senhor, ele tem chancela do Senhor, ele tem o poder do Senhor, ele tem o que, irmãos? A direção do Senhor. Quando Caim e Abel foram adorar, Deus recebeu o sacrifício de Caim? Deus recebeu o sacrifício de Caim? Sim ou não? Por que ele não recebeu? Não tem o selo de Deus. Não representa a adoração de Deus. Preste atenção. Não era o que Deus providenciou. Mas quando Abel, na sua humildade, apresenta a Deus aquilo que ele mesmo mandou colocar lá, e aquilo representava o que Deus pediu e providenciou, ali está o adorador e o adorado, ali está o homem e o seu Deus, ali Deus comparece. Entendeu, Moisés? Quando nós vamos adorar, o passo principal em nossa adoração é colocar diante do Senhor aquilo que é providência dele, aquilo que ele nos deu como sendo o ponto alto da adoração, o elemento de culto, e aquilo que ele trouxe é a providência dele. Mas há um terceiro elemento muito importante para adorar, e eu amo a nossa igreja, porque aqui a Angélica, ela zela por isso. Nós precisamos cantar a palavra, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos nortear, irmãos, a nossa relação, o nosso culto e a nossa vida com Deus na palavra. Veja Atos 8, 27. Ele foi a Jerusalém adorar, Deus providenciou a maneira pela qual ele chegaria ao lugar da adoração, mas há um lugar muito profundo que ele chega aqui, Atos 8, versículo de número
versículo de número 28. De volta para casa, sentado na carruagem, lia o profeta o quê? Isaías, Atos 8, 28. Aí veja, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha sempre o Espírito atuando e arrumando o elemento para que haja adoração. Agora veja o verso 32, volta lá, Atos 8, 32. O eunuco estava lendo uma passagem da Escritura que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da onde, irmãos? Da terra. 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando, desse próprio ou do outro? O terceiro elemento, irmãos, que nós podemos confiar e entender que estará presente em nosso culto e em nossa adoração é a palavra de Deus. Quantos trouxeram a Bíblia hoje? Levanta para eu ver. Quantos trouxeram a Sagrada Escritura? Telefone vale, tablet vale, né? Pode levantar, à vontade. Me perguntaram esses dias: o meu tablet não é Bíblia. A mãe falou para o filho, né? Meu tablet não é Bíblia, tem que ser de papel. Eu falei: irmã, Bíblia de papel é tecnologia de ponta, né? Se o tablet é tecnologia de ponta, é papel também. Quer ser crente raiz, então tem que comprar um pergaminho. Se for o caso, vem com a tábua da lei, né? Aí não tem tecnologia. Porque esse papel aqui, irmão, você bota água, né, Francisco? Não molha. Tecnologia pura, né? Não fica criticando a pessoa que está lendo a Bíblia no tablet ou no Kindle, né? No Kindle, porque na verdade a tecnologia não interfere. O que manda a disciplina é o texto. Quando eu vejo a Bíblia do Senhor erguida na conversa do etíope com Filipe, o que eu estou entendendo? Sabe onde essa adoração vai terminar? Ela vai terminar num bom lugar. Sabe onde essa adoração vai terminar? Ela vai terminar na adoração em que Deus comparece e responde com suas promessas. Porque Ele tem uma coisa nas mãos. Ele tem nas mãos o que, irmãos? A palavra de Deus. Sabe o melhor cantor da igreja é o que canta a palavra. Sabe qual é o melhor louvor da igreja? É o louvor que louva com a palavra. É quando você pode pegar lá o Salmo 96 e dizer: cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. É bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, o quê? O Altíssimo. Quando eu começo a cantar a palavra de Deus, eu começo a exaltar a palavra de Deus, eu estou trazendo ao elemento do culto a fé, mas eu estou trazendo ao elemento de culto a coisa mais preciosa que há na Bíblia, que há no mundo e no Evangelho. A Bíblia, a palavra de Deus. Se nós soprarmos aqui, irmãos, todo o melhor conhecimento do mundo, e se eu der uma aula de filosofia para os irmãos, eu posso fazê-lo. Se nós dermos uma aula de história, se eu contar a história dessa igreja de ponta a ponta, isso tudo pode ser maravilhoso e lindo. Mas se não for levantado neste culto a palavra do Espírito Santo do Senhor, aquilo que o profeta Ezequiel vai dizer: sopra sobre os ossos mortos, sopra sobre o vale seco o Espírito do Senhor, e ele diz que o Espírito é a palavra do Senhor, eles não vão reviver. Eles não vão ressuscitar, porque as nossas palavras, as nossas ideias, as nossas intenções, elas não atraem a glória do Senhor. Mas quando eu profetizo e leio a Sagrada Escritura, o que eu estou fazendo é trazer o verbo de Deus. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê, irmãos? Era Deus. Porque a Escritura diz: lâmpada para os meus pés, e a sua palavra, ela é o quê, irmãos? Luz para o meu caminho. Um crente que relega a palavra de Deus a um segundo plano, ou que fica ouvindo pessoas que dizem que isso não é a Bíblia, que isso não é a palavra, que isso é a invenção da igreja, que isso aqui é um processo histórico de canonização desta ou daquela igreja, e não entende como Deus controlou e cuidou todo o processo para que essa palavra chegasse até nós, ele vai afundar a fé, ele vai afundar a sua religião, ele vai arruinar a sua vida cristã, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, ela é inerrante, diga inerrante, ela é infalível, diga, ela é suficiente, diga, a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente, palavra de Deus, diga glória a Deus. Quando nós em nossos cultos, quando nós em nossas cerimônias, quando nós em nossos encontros levantamos a Sagrada Escritura e erguemos como verdade, pregando um versículo, meio versículo, anunciando só Jesus Cristo salva, irmãos, os mortos vão ressuscitar, os cegos verão, os paralíticos vão andar, os espíritos imundos partirão em retirada, porque a tua palavra é a verdade.
Eu vejo o elemento principal no caminho da adoração, e eu o compreendo aqui, quando este homem não está subscrevendo críticas ao sistema religioso, ele não está preocupado com a frustração de uma religião em Jerusalém que é inoperante e não o levou a Deus. Ele percebe Deus levando a ele um diácono e um discípulo, Deus dando a ele a oportunidade de crescer com o Senhor, e quando ele olha o texto, ele tem uma dúvida, o texto fala dele ou de outro, e ele dizia, o profeta fala de Jesus. E aqui eu quero terminar. Que a adoração que não aponta para Jesus é falsa. Que a adoração que não coloca Jesus como centro do culto é falsa. Que uma adoração que não diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, a única solução de Deus ao homem, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que a evangelização que não diz que nenhuma outra salvação, e não pode haver salvação sem Jesus, é um ensino falso. Diga, Deus tem misericórdia. Ah, você é, como é que é a frase? Você é a fraqueza, como é que é a frase? Você é a fraqueza de Deus, você é o ponto fraco de Deus, você é isso, você é aquilo, é um tal de eu. Irmãos, não aguento mais. Nós precisamos como igreja orar e pedir, Senhor, disciplina esse povo, corrija esse povo, porque não é possível, é muita heresia. Estão criando um sistema voltado para o homem sendo adorado, né? Sendo exaltado, como se o homem pudesse ser alguma coisa. Eu quando chego na presença de Deus, irmãos, eu chego diante do Senhor com temor e tremor. Eu me apresento diante do meu Deus e digo, eu miserável e pecador, eu um homem com lábios impuros, eu um crente fraco, eu um frágil, mas a sua graça me alcançou. Agora chegar diante de Deus e dizer, eu sou tão bom que Deus tem uma fraquezinha por mim, Deus tem uma quedinha por mim, sai fora! Deus é Deus, Deus é Senhor, e Ele vai corrigir-nos, todos nós e a todos nós, por conta de nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos estão o quê, irmãos? Quando eu olhar para o Senhor, será com tremor e temor. Quando eu olhar para o Senhor, será com reverência. E quando eu falar o nome do Senhor, será com santidade. Porque eu não vou tomar o nome do meu Deus em vão. Ele é Deus e eu sou servo. Há uma religião humanista e falsa, tomando a vida dos cristãos e os cultos. Há uma adoração ao homem. O homem sai sem transformação, o homem sai sem arrependimento, o homem sai sem confissão, porque o culto e a estrutura não aponta para Deus, ela aponta para quê, irmãos? Para o homem. Dá uma melhorada nessa sua autoestima. Que autoestima, cara? Dependendo do cara, eu nem sei que é autoestima. O cara está traindo a mulher, adultério, trambiqueiro, às vezes está com vício e tudo. Meu irmão, arrependa-se. Porque é chegado o reino de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está o quê, irmãos? Esse é o evangelho. Quer mudar de vida? Dá minha volta agora. Olha para a cruz e diga que aquele pecado que você cometeu fez aquilo com Jesus. Entenda que tudo aquilo que Jesus padeceu na cruz foi por causa do seu pecado. Mas veja, se confessarmos os nossos, não é virtudes não, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para terminar, irmãos, quero uma verdadeira adoração, ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus. E aí eu vou dizer que depois de ler o profeta Isaías e perguntar se falava de Jesus ou não, Filipe, o diácono, o evangelista, respondeu, sim, fala de Jesus. O versículo diz que anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Atos 8:35, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aí vem a pergunta final. Prosseguindo pela estrada, 36, chegou no lugar onde havia água, igual o batistério aqui. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, você pode se você crer, de todo o coração. O eunuco respondeu, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, que confissão poderosa. Vamos fazer juntos essa confissão. Quantos creem que Jesus é Filho de Deus? Faça comigo essa confissão e diga assim, creio que Jesus Cristo... Você já percebeu como o Senhor já está aqui hoje, compareceu aqui? Porque você chamou, irmãos, o Filho dele, a porta, e a única porta para que ele desça aqui é Jesus. A porta é estreita, irmãos, porque, e apertado é o caminho, porque largo é o caminho que conduz à perdição.
Mas quando uma igreja em ato contínuo de culto diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Deus, o Pai, comparece na vida do adorador. Ao fim, irmãos, ao responder que ele crê em Jesus, o versículo 38 diz, pararam a carruagem, Filipe e eunuco desceram a água, e naquele dia ele foi batizado. Irmãos, eu fico pensando a alegria daquele homem, ao descer naquela água. Eu não sei a temperatura, eu não sei se estava frio, não sei se estava calor, mas aquele batismo fez daquele etíope uma nova criatura. Você pergunta, onde é que ele estava? Ele não estava no templo, o templo não recebeu, ele não pôde adorar. Ele estava num culto de 2 horas, não, ele não estava. Ele foi no templo, não conseguiu adorar, ele era eunuco, ele tem lá o seu corpo cirurgicamente modificado, então ele é tratado como impuro, para o judaísmo ele não entra, então ele compra um pergaminho ou ganha, volta para casa. Mas o culto que ele abriu lá na Etiópia nunca terminou. Porque ele vai, no templo não entra, mas Deus nunca abandonou o templo vivo dele. Mandou um diácono, providenciou o quê? Bíblia nele. E pela Bíblia, pelo diácono, pela verdade de Jesus, aquele homem foi batizado. Quem crer e for batizado será o quê, irmãos? Era preciso ser batizado. Os livros fora da Bíblia, que não quero aqui afirmá-los ou negá-los, dizem que este homem volta à Etiópia e se torna o maior evangelista e plantador de igrejas naquela região. Eu não vou concordar nem discordar, eu já li sobre isso. Eu acredito que este homem foi muito relevante, por isso foi batizado ali, para voltar convertido e levar a mensagem de salvação. O que eu estou dizendo, irmãos, é que não importa a estrutura. E neste monte, né, é o monte Ebal ou Gerezim? Né? Qual é o monte? É o Monte Sinai. Não, a adoração é no Horebe de Deus. Irmãos, nem neste monte, nem naquele monte. Importa que os que o adorem em... Preste atenção, em espírito e em verdade. Quando aquela escritura fluiu no coração daquele homem, ele foi batizado. Porque ele não era mais a pessoa que caminhou na direção daquele templo. Ele já era um homem transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Que Deus ilumine seus olhos nessa noite. Que você que veio adorar conosco tenha certeza que você pode ter estado num banco duro, num templo simples, num culto tão curto, de 1h30, como foi aí, 7 da noite até agora, 1h30. Mas você vai dizer assim, o Senhor caminhou comigo. Eu vi gente se batizando, eu vi gente testemunhando do novo nascimento, e esse pastor pregou o evangelho mais poderoso que eu conheço, Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É para seu perdão e perdão dos seus pecados que Jesus Cristo hoje comparece a este culto nos lábios desse pregador, para dizer, aceita hoje a salvação? Aceita hoje passar pelas águas do batismo? Aceita hoje tornar-se um verdadeiro adorador, fugindo da falsa adoração, abandonando os seus pecados, reconhecendo, dizendo, eu sou um pecador, mas a qualidade maior do reino de Deus, do Senhor Jesus, irmãos, é perdoar pecados. Ele vai purificar os nossos pecados, Ele vai sarar esta terra. Eu gostaria de, nesta hora, enquanto a equipe de louvor se prepara para adorar, orar por aqueles que entraram neste culto e querem passar pelo caminho da verdadeira adoração. Querem dizer assim, este culto levou-me a Jesus, este culto levou-me à centralidade do Cristo, da cruz. Eu quero adorá-lo, eu quero fazer de Jesus, preste atenção, o meu único e suficiente Salvador. Ele pode resgatar você, irmãos, da sua vida vil e perdida. Ele pode reconstruir a história da sua salvação. Ele pode hoje consertar toda a sua história. Quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje? Onde você está?